Olá, paz seja convosco. Eu sou o pastor Daniel Jardini, pastor da Igreja Quadrangular, no bairro do Jardim Guatemi, na cidade de Sorocaba. Eu queria apresentar uma ferramenta de avaliação, de diagnóstico para as nossas igrejas, para o seu crescimento. O nome dessa ferramenta chama-se Funil de Comprometimento. Nessa ferramenta, nós organizamos a igreja, distribuímos as pessoas de acordo com o seu comprometimento. Comprometimento com Deus, que significa a sua piedade, sua vida cristã, o quanto a pessoa ama Jesus, uma vida de santidade, de busca da palavra, de oração, e também o seu comprometimento com a igreja, o quanto ela também ama a igreja, defende a igreja, se dedica à igreja. E esta ferramenta a gente usa como exemplo um funil. O funil todos nós conhecemos, ele tem uma parte maior em cima e uma parte menor embaixo. E nessa ferramenta, o que nós fazemos alusão ao funil? A parte de cima significa as pessoas que têm menos comprometimento com Deus e com a igreja, e na parte de baixo, pessoas que têm um maior comprometimento com Deus e também com a igreja. E se você é um pastor, uma pastora, infelizmente você já chegou a essa realidade, mas é uma realidade que quanto menor é o comprometimento, menor a dedicação, é uma quantidade maior de pessoas. E conforme vai aumentando o comprometimento, a dedicação das pessoas na igreja e com Deus, essa quantidade de pessoas vai então diminuindo. Este é o princípio do funil de comprometimento. E antes da gente falar sobre as nossas igrejas, vamos olhar para Jesus, que é o nosso grande exemplo de tudo aquilo que nós devemos fazer. Se nós olharmos o ministério de Jesus, ele também tinha um funil de comprometimento. Antes desse funil, Jesus tinha as multidões que seguiam Jesus. Pessoas que, na verdade, só estavam com Jesus porque queriam uma bênção, porque queriam um milagre, mas elas praticamente não tinham nenhum comprometimento com Jesus. Ou seja, elas ficavam em volta desse funil, em volta de Jesus. E claro que Jesus tentava atrair essas pessoas para se tornarem seus seguidores, para um comprometimento maior com Deus. E entrando agora então no funil, o primeiro grupo que tinha ali, que seguia Jesus, era um grupo de 120 discípulos, isso mesmo. Às vezes quando a gente fala discípulo de Jesus, a gente pensa assim, né, já diretamente nos 12. Não, mas havia uns outros grupos. Esse grupo de 120, nós não conhecemos os nomes dessas pessoas, não sabemos as suas histórias, mas sabemos que eles seguiam Jesus, eles até tinham uma dedicação a Jesus, mas em alguns momentos eles falhavam. Lá em João capítulo 6 diz que quando Jesus começou a pregar exatamente sobre comprometimento, seguir a Cristo de forma realmente verdadeira e profunda, a Bíblia diz que eles foram deixando Jesus. Então era um grupo maior, 120 pessoas, mas com pouco comprometimento. Havia então um segundo grupo, que era um grupo dos 70, e esses já eram mais dedicados a Jesus, eles até serviam a Jesus. Em Lucas 10 fala que eles foram de 2 em 2 pregando o evangelho nas cidades. Eles se dedicaram, eles serviram, até sofreram, começaram a ter sacrifício, foram rejeitados pelas pessoas, mas também nós não conhecemos tanto a história deles. Então chegamos nos 12 discípulos. Esse sim, a gente conhece o nome de todos eles, a gente conhece a história de alguns deles. Esse grupo caminhou intimamente com Jesus e recebeu também de Jesus algo mais profundo. Esse grupo recebeu treinamentos, esse grupo recebeu revelações que os outros grupos não receberam, mas também foram exigidos de uma forma maior do que os outros discípulos. Jesus já chegou a falar para esses 12 sobre a renúncia, sobre dar a vida e até mesmo entregar a própria vida pela causa do Evangelho. E então chegamos ao último grupo, aquele famoso trio, Pedro, Tiago e João. Esses foram que tiveram uma experiência ainda maior e mais profunda com Jesus. Chegaram no alto do monte, no monte da transfiguração, eram bem íntimos, receberam revelações ainda mais fortes e mais profundas. E não é à toa, né, que Pedro, Tiago e João se tornaram os futuros líderes da igreja primitiva. Agora que a gente viu o exemplo de Jesus, que Jesus também aplicava esse princípio do funil de comprometimento, vamos trazer então para as nossas igrejas. Como que você, pastor, pastora, poderia olhar para a sua igreja e organizar e distribuir as pessoas da sua igreja de acordo com o comprometimento delas. Eu quero colocar aqui como exemplo, para a gente começar, vamos imaginar uma igreja que tem por volta de 200 membros. Claro que é só um sentido de uma ilustração, de um exemplo, e isso é muito relativo para as várias realidades das nossas igrejas. Mas, nesse exemplo, nós vamos colocar
que uma igreja de por volta de 200 membros, vamos dividi-la, essa igreja, e organizá-la em 4 grupos ou 4 níveis de comprometimento. Então, lembrando sempre que quanto menor é o comprometimento, maior é a quantidade de pessoas. E quanto mais elas são comprometidas, menor é o grupo de pessoas. Você, pastor, já deve ter chegado a essa realidade. Então, numa igreja mais ou menos de 200 membros, vamos imaginar que esse nível 1 aqui de comprometimento, podemos colocar que sejam os nossos pastores auxiliares, os nossos membros do ministério, aqueles que já cursaram um curso de teologia, o nosso ITQ, se dedicaram para passar ali nas provas, se dedicam muito à nossa igreja. Esse é o nível 1, podemos colocar assim, o grupo mais comprometido da igreja, mas também a menor quantidade de pessoas. Nós não vamos ter toda a igreja sendo pastores, não é mesmo? Vamos imaginar então, colocar esse exercício aqui, que um segundo nível de comprometimento, vamos colocar aqui que são os nossos líderes de grupo, departamento, as pessoas que compõem o CDL da nossa igreja. Um terceiro nível são os nossos voluntários, os diáconos, diaconisas, o pessoal do Ministério de Louvor, Ministério de Multimídia, as diretorias dos grupos, missionários e, por último, então, nesse nosso exemplo, um quarto nível seria, então, a nossa membresia. As pessoas ali que tomam ceia, que são dizimistas, vão aos cultos, mas não estão envolvidas nos ministérios. Vamos lembrar um pouquinho de novo de Jesus? Lembra que Jesus tinha as multidões em volta dele? Também em volta da igreja, nós podemos dizer que há uma multidão. São aquelas pessoas que ainda estão olhando a igreja, são pessoas que não se batizaram, são pessoas que estão frequentando os cultos online, membros, parentes de membros da nossa igreja. Vale lembrar que hoje também nós temos um grupo de pessoas que às vezes já são comprometidas com Deus, mas não são comprometidas com a igreja ainda. Às vezes estão procurando uma nova igreja por diversos motivos. O mais óbvio, às vezes, é uma mudança de cidade. Então aqui a gente tem um modelo, claro, que ele é simplesmente um exemplo, uma ilustração. Vamos imaginar também, por exemplo, uma outra realidade, que esta igreja, ela é uma igreja, por exemplo, com células. Além de ela ter a quantidade de membros, ela também é uma igreja com células. Então, por exemplo, nós entendemos que líderes de células, eles têm um comprometimento maior, por exemplo, que os nossos voluntários. No nosso exemplo anterior, os voluntários estavam aqui, nesse terceiro nível, entre a membresia e os líderes de grupo. Mas nessa igreja aqui, ela é uma igreja com células. Então, vamos imaginar que agora a gente tem um nível maior. Aqui, então, nós vamos ter, nesse quinto nível, aqui sim a gente vai ter a membresia, aqui nós vamos ter os nossos voluntários. O terceiro nível aqui serão, então, os nossos líderes de células. Nós aumentamos um nível nesse funil, porque nós temos uma estrutura maior. Mas, então, quais são os benefícios de eu organizar a minha igreja através desse funil de comprometimento? O primeiro benefício é que quando eu organizo a igreja desta forma, eu posso definir melhor as minhas prioridades e as minhas ações. Vamos lembrar o exemplo de Jesus? Jesus não fazia todas as coisas com todos os seus grupos. Ele separava as suas ações. Ele, por exemplo, definia a sua prioridade de tempo. Jesus ele estava limitado a um corpo humano, apesar de ser 100% Deus. Mas ele, então, como ser humano, não podia estar em todos os lugares. Ele tinha que fazer a gestão do seu tempo. E olha que algo interessante. Jesus gastava mais tempo com as pessoas, com seu grupo, de menor quantidade de pessoas, mas de maior comprometimento. E Jesus gastava menos tempo com as pessoas que tinham menos comprometimento, menos tempo com as multidões. Apesar da gente olhar Jesus toda hora com as multidões, mas Jesus gastava mais tempo, ou seja, ele separava o seu tempo. Um outro exemplo ainda em Jesus, por exemplo, nós podemos ver que ele contava as parábolas para um grupo, mas a revelação das parábolas ele entregava ao outro grupo. Um outro grupo recebia um ensinamento mais aprofundado. E nós podemos ver que os discípulos de Jesus aprenderam isso. Você lembra lá em Atos capítulo 6,
quando a igreja começou a ficar estagnada, ela parou de crescer porque havia ali um conflito entre as viúvas, da ação social. E o que os discípulos fizeram? Eles levantaram novos líderes e estabeleceram as prioridades e disseram, olha, não convém a nós ficarmos aqui servindo as mesas, o nosso papel, a nossa função é o ensino da palavra. Então, quando eu organizo a igreja por níveis de comprometimento, o que vai acontecer? Eu vou definir melhor as minhas estratégias, as minhas ações e o tempo que eu vou gastar minhas prioridades. Um exemplo bem prático são as pregações, as mensagens, os estudos que nós fazemos como pastores na nossa igreja local. Se eu não tiver bem claro que existe um nível, que existe uma diferença de comprometimento entre as pessoas, eu vou entregar às vezes o mesmo alimento para todo mundo. O que pode acontecer? Se eu entrego, por exemplo, um alimento que é mais simples, vamos imaginar a mensagem do culto de domingo, que é uma mensagem para todo mundo. Nós sabemos, é uma mensagem mais rasa. Nós temos pessoas que não conhecem Jesus ainda, pessoas pouco comprometidas, mas se eu ficar só nessa mensagem, no mesmo nível que eu trato a mensagem do domingo, é o mesmo nível das minhas mensagens numa reunião de liderança, o que vai acontecer? A igreja, no geral, vai ser alimentada, mas os meus líderes, eles não vão ter um alimento sólido. Porém, se eu também tratar e colocar para a membresia o mesmo tipo de mensagem que eu trago para a minha liderança, eu vou matar essa membresia, eu vou sufocar eles. Então, quando eu entendo que existe uma diferença de comprometimento, níveis, eu vou então definir que tipo de mensagem eu vou aplicar para cada um desses grupos. Um outro exemplo também é o meu tempo. Como pastor, como pastora, você também está limitado ao tempo. Então, para quem eu vou entregar mais tempo? Vamos lembrar de Jesus? Jesus entregou mais tempo para os mais comprometidos. Vale lembrar que nós, pastores, amamos aconselhar, visitar as pessoas, mas Efésios 4, do 11 ao 13, diz que a nossa sublime tarefa é aperfeiçoar os santos. Se nós não vigiarmos, nós gastamos todo o nosso tempo correndo com as pessoas e a gente não vai gastar tempo o quê? Formando e treinando líderes para a igreja. Ainda um exemplo bem prático. Na igreja nós sempre temos projetos, nós temos anúncios. Algo muito importante é você estabelecer a prioridade de quando você vai iniciar um projeto. É sempre importante que as pessoas que têm um comprometimento maior, elas recebam primeiramente as informações, que elas façam parte do projeto. E conforme o projeto então vai sendo desenvolvido, aí você vai entregando para uma maior quantidade de pessoas, mas que tem menos comprometimento. Como é chato uma pessoa que tem uma função de liderança na igreja, uma pessoa que é extremamente comprometida, ela muitas vezes saber depois que os outros, ou ela ter o mesmo nível de informação. Ela sabe a mesma coisa que esta pessoa sabe. Não, se ela tem um nível maior de comprometimento, ela deve ter informações mais profundas, ela deve ter informações maiores. Isso faz com que a igreja seja saudável, isso faz que você tenha uma equipe, um time junto com você. E um outro exemplo também, vamos colocar, por exemplo, os aniversariantes. Todas essas pessoas fazem aniversário. Como que você vai fazer? Você vai dar conta de todos? Não, quando você tem níveis, você começa a estabelecer, então, por exemplo, com pessoas que têm um nível mais profundo de comprometimento com a igreja, talvez para elas eu vou fazer algo a mais. Vamos imaginar que você queira presentear. Você vai dar presente para todos? Olha aí um exemplo de um problema. Quando eu não trabalho minha igreja em níveis de comprometimento, ou eu vou fazer o seguinte, ou eu não vou dar presente para ninguém, porque senão eu vou gastar muito dinheiro, ou eu vou dar presente para todo mundo e também vou acabar com todo o dinheiro da igreja. Então, quando você estabelece níveis, você pode falar, olha, pessoas de nível 1, as pessoas mais comprometidas, acho que eu vou dar um livro para elas. Pessoas do nível 2, talvez eu não vou dar um livro, eu vou dar uma coisa mais simples. Pessoas do nível 3, talvez eu vou fazer uma ligação apenas, porque eu não tenho recursos para todas. Mas o que vai acontecer? Todas vão se sentir importantes, porque de alguma forma elas foram lembradas nos seus aniversários, mas de uma forma diferente. O segundo grande benefício da gente organizar a igreja no funil de comprometimento é o alinhamento das expectativas. Isso é muito importante no ministério. Um dos motivos que às vezes nós encontramos muitos pastores e muitos líderes cansados e desanimados é porque eles colocam as mesmas expectativas para todos. Vamos lembrar de Jesus de novo? Jesus não tinha as mesmas expectativas. Jesus esperava algo das multidões. Jesus esperava um pouquinho mais dos 120.
Os 70, Jesus já esperava um pouco mais, mas dos 12 e dos 3, a expectativa de Jesus era muito maior. Então, conforme o comprometimento, conforme é maior o comprometimento das pessoas, eu vou esperar mais delas, eu vou ter mais expectativas. Por quê? O que é a frustração? A frustração são expectativas que não foram alcançadas. Então, se eu não fizer isso, o que pode acontecer? Às vezes eu posso ter expectativas muito altas para pessoas que têm comprometimento muito baixo. E às vezes eu posso ter expectativas baixas para pessoas que têm um comprometimento muito alto. Muito alto. Se eu tiver expectativas baixas para esse grupo, eu não vou desafiar eles, eu não vou investir no ministério deles. Então, quando eu estabeleço esses níveis, eu ajusto a minha expectativa para que eu não ande frustrado e decepcionado com as pessoas, comigo mesmo e muitas vezes até com Deus, infelizmente. E um terceiro grande objetivo é que quando eu organizo a igreja dessa forma, eu posso encontrar e descobrir eventuais falhas e já prever futuros problemas que eu possa ter. Alguns exemplos simples. Vamos imaginar que pessoas do meu nível de maior comprometimento estão deixando a igreja muito mais do que as pessoas de um nível de comprometimento menor. O que vai acontecer? Obviamente, mais cedo e mais tarde, a minha igreja vai ter problemas sérios. Um segundo problema, vamos imaginar que a igreja ela vai crescendo, porque conforme a igreja vai crescendo, novos níveis têm que ser criados. Vamos imaginar então que esta igreja está ganhando muitas pessoas para Jesus. As pessoas que estão em volta dela estão vindo para a igreja, elas estão se comprometendo, elas estão entrando dentro do funil. Só que acontece, novos níveis não estão sendo criados. O que vai acontecer? A igreja vai ficar inchada aqui na parte de cima, porque pessoas vão entrando e novos ministérios não vão sendo criados, novos voluntários não vão sendo despertados. O que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, a igreja não vai ter estrutura para cuidar de todas essas pessoas que são ganhas para Jesus. Um outro exemplo de problema que você pode encontrar no seu diagnóstico ao você fazer o funil é que muitas vezes você pode perceber, presta atenção nisso, que a sua igreja não é um funil. A sua igreja, na verdade, ela é um losango. Você tem o quê? Pouquíssimas pessoas lá em cima, como somente membros da igreja. Você tem pouquíssimas pessoas comprometidas e você tem um grande número de pessoas aqui, que estão até envolvidas, que participam, né, que às vezes ali são dizimistas, são envolvidos nos ministérios, mas o quê? Elas não aprofundam o crescimento delas com Deus, elas não aumentam o comprometimento delas. A igreja está ali estagnada. No primeiro olhar, parece, puxa vida, a minha igreja é uma grande bênção, uma igreja consolidada, olha quantas pessoas firmes com Deus. Mas será que realmente isso é verdade? Porque cristãos saudáveis, eles geram outros cristãos. Se aqui em cima não está entrando novas pessoas, mais cedo e mais tarde também esta igreja vai ter problema. Agora então chegamos aos objetivos finais do nosso funil de comprometimento. Deixa eu dar uma organizada aqui. Então vamos lá. Qual é o primeiro grande objetivo? É nós fazermos as pessoas que estão aqui nesse nível de comprometimento se aprofundarem com Deus, serem mais comprometidas com Deus, mais comprometidas com a igreja. Ou seja, nesse exemplo que nós temos aqui, esse último nível é a membresia. São pessoas que vão, assistem o culto, às vezes até dizimam tal, mas assistem o culto e estão no banco, o famoso crente no banco. Eu não quero que ele fique no banco, eu quero que ele se envolva, eu quero que ele se torne um voluntário na igreja. Eu quero que ele aprofunde o seu comprometimento com Deus e com a igreja. Então, o meu primeiro objetivo é fazer com que as pessoas desçam esse funil, porque quanto mais elas descem, mais significa que é o seu comprometimento. O que é voluntário, que se dedique e chegue a se tornar o líder de um grupo e assim por diante. E agora então chegamos a uma outra situação. Se as pessoas forem sendo ganhas e elas vão sendo colocadas para baixo, porque eu vou desafiando elas, o que vai acontecer com o meu funil? Ele vai ficar inchando aqui embaixo, porque para onde as pessoas vão? Se todo mundo vai descendo, aqui vai ficando inchado? Não. Não é o objetivo inchar, porque se aqui inchar, essa base ela abre e vai deixar de ser então um funil. E a igreja só vai movendo as pessoas para um comprometimento maior, o que é muito bom, mas o que vai acontecer? Essa parte de embaixo, ela vai ficar o quê? Inchada, ou seja, todas as pessoas vieram para cá. O que isso quer dizer? Parece bom? É e não é.
Claro que você vai ter mais pessoas comprometidas, só que acontece, você vai ter mais pessoas comprometidas com o mesmo nível de comprometimento. Ou seja, as pessoas que estavam comprometidas aqui, o nível de profundidade delas com Deus e com a igreja é o mesmo nível dessas novas pessoas que chegaram. Simplesmente deixei inchado esse nível de comprometimento. O que é saudável? Vamos voltar lá? Então, o que eu preciso fazer? Conforme a igreja vai crescendo, e a sua igreja vai crescer em nome de Jesus, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar novos níveis de comprometimento. O que isso quer dizer? Que quando eu criar novos níveis, pessoas que estavam nesse nível aqui, agora elas vão subir para cá. Por que elas vão subir para cá? Porque eu criei um novo nível lá em cima. Então lembre-se que aqui eram os nossos crentes de banco, membro que vai, frequenta e assiste à igreja. Mas a partir do momento que eu criei mais um nível, o que aconteceu? A minha membresia que estava aqui, agora ela foi para cá. Porque esses são as pessoas com menos comprometimento na igreja. Se essas pessoas que estavam aqui, elas vieram para cá, esses subiram para cá, esses subiram para cá, esses subiram aqui, ou seja, os que estavam aqui antes de eu colocar esse, subiram. Quem vai estar aqui então, pastor? Aqui vai estar, na verdade, um grupo novo, pessoas ainda mais comprometidas. Ou seja, eu discipulei, eu fiz pessoas desafiarem as suas vidas, a crescerem com Deus, a se dedicarem ainda mais nos ministérios. Mas a igreja cresceu ainda mais. Então, um novo nível surge. E aí, então, agora a membresia que estava aqui veio para cá, os que estavam aqui veio para cá, os que estavam aqui subiu, esses aqui subiram, mais um grupo foi criado. Um grupo ainda mais dedicado a Deus. Você consegue, então, enxergar o que vai acontecer? A sua igreja está crescendo porque mais pessoas estão vindo, novos níveis estão sendo criados, mas ela não cresce aqui só na quantidade, ela vai crescer na qualidade. Novos líderes são formados, pessoas mais comprometidas. Então a sua igreja vai se tornar uma igreja saudável e principalmente uma igreja duradoura. Então, querido pastor, querida pastora, separe um tempo e faça o funil de comprometimento da sua igreja. Use essa ferramenta para fazer um levantamento, um diagnóstico e saber a realidade. Você pode criar os níveis de acordo com a sua realidade, de acordo com a forma que você organiza a sua igreja. Chame uma pessoa para te ajudar com isso e vai então ajustando. Vai ajustando as estratégias, vai ajustando as suas expectativas para cada grupo e regularmente vai reavaliando. E em nome de Jesus, conforme a sua igreja for crescendo, porque ela vai crescer em nome de Jesus, você vai criando então novos níveis. Junto com esse vídeo, nós também temos um material em PDF, onde você tem informações ali mais detalhadas e você pode então se aprofundar. Caso você queira, também estamos à disposição para te ajudar e cooperar com o seu ministério. Lembre-se que a grandeza do ministério é a nossa fidelidade. Ame, cuide, multiplique o que Deus colocou nas suas mãos para que Ele te encontre fiel nisto e com certeza Ele te colocará sobre o muito. Deus te abençoe.